Olá, boa noite. Ministro da Educação admite que errou ao exigir das escolas vídeos de crianças cantando o hino nacional sem autorização dos pais. E veja também nessa edição. Conflitos seguem após fronteira fechada na Venezuela e Itamaraty negocia a retirada de brasileiros. Bolsonaro diz não ter dúvidas sobre mudanças que o Congresso fará na reforma da Previdência. Candidatos a emprego tentam mostrar boa comunicação através do videocurrículo. Por que eu quero ser um especialista? Donald Trump e Kim Jong-un já estão no Vietnã, palco do segundo encontro entre os dois. Acionistas aprovam acordo de parceria da Embraer com a Boeing para a criação de 2 novas empresas. E a pré-estreia do documentário Inesita, sobre a carreira da atriz, apresentadora e intérprete da música caipira. Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor. E os meus companheiros de bancada são o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes, e o advogado criminalista, Roberto Delmanto Júnior. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Nós temos muitos assuntos para debater, então eu vou pedir ao pessoal de casa que espere um pouco e os nossos comentaristas também, porque a seguir, logo depois do intervalo, nós vamos mostrar o recuo do ministro da Educação sobre o pedido de gravação de vídeos com alunos cantando o hino nacional sem autorização. E Itamaraty prepara plano para retirar brasileiros que estão na Venezuela. Aguarde que nós voltamos já já. O Itamaraty avalia enviar transporte para retirar brasileiros da Venezuela. Um grupo com mais de 70 pessoas aguarda a liberação para deixar o país vizinho. A fronteira segue fechada por ordem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Mais de 70 brasileiros estão retidos em Santa Helena de Guairém, cidade próxima à fronteira. Eles aguardam autorização do governo venezuelano para retornar ao Brasil. A espera acontece em um pequeno consulado, que não possui infraestrutura adequada para tantas pessoas, entre elas crianças. Tem gente aqui fora, tem gente no chão, tem gente com criança no colo que a gente não tem nem de onde colocar. A fronteira entre Brasil e Venezuela segue fechada pelo 5º dia consecutivo após determinação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em coletiva de imprensa realizada hoje aqui em Roraima, o prefeito de Pacaraima falou sobre os problemas que o município enfrenta, como o desabastecimento de combustível e a insegurança. A situação no estado de Roraima e no município de Pacaraima, que é a fronteira, infelizmente, não está dando mais para suportar e nós estamos chegando num momento já difícil, complicado de fazer, né, o trabalho que a população espera. 22 vítimas de conflitos com a Guarda Bolivariana seguem internadas no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Os confrontos começaram após o fechamento da fronteira, ordenado por Maduro para impedir a entrada de mantimentos enviados pelos Estados Unidos. 2 pessoas morreram. Na Venezuela, Nicolás Maduro deteve e deportou jornalistas de uma televisão americana, após entrevista dentro da sede do governo. Maduro não teria aprovado uma das perguntas feitas pelo apresentador Jorge Ramos. Os jornalistas foram detidos antes de serem deportados e o material confiscado. They confiscated all the cameras. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó está na Colômbia, onde se reuniu com militares venezuelanos desertores. Ele disse que, apesar da fronteira fechada, pretende voltar à Venezuela. Maduro anunciou que Guaidó prestará contas à justiça se retornar ao país. O Grupo de Lima, formado por países do continente americano, pediu que o Tribunal Penal Internacional investigue Maduro pelo crime de lesa humanidade. Em Brasília, o comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Puyol, disse que concorda com a decisão do Grupo de Lima de rejeitar uma ação militar. É óbvio que todos nós queremos a paz. É óbvio, ninguém quer confusão, não.
Entre as implicações do agravamento da crise na Venezuela estão o abastecimento de energia elétrica e a falta de combustíveis em Roraima, no norte do país. Metade da energia consumida em Roraima é importada da Venezuela. Só a capital, Boa Vista, consome 75% da energia comprada do país vizinho. Roraima é o único estado brasileiro fora do sistema elétrico nacional. Com o agravamento da crise na Venezuela, cresce o risco de desabastecimento em Roraima. As interrupções no fornecimento de energia elétrica têm sido frequentes. O país vizinho estaria sem recursos para fazer a adequada manutenção da rede. E as térmicas, que têm garantido o abastecimento, não foram feitas para operar o tempo todo. A professora Virgínia Parente, da USP, explica que para integrar Roraima ao restante do país custaria caro. Você fazer uma linha de transmissão muito grande de Manaus para lá, você vai descarregar o custo dessa linha em poucos ombros, ou seja, ficaria muito cara, porque a densidade populacional é muito baixa. Outra preocupação com o fechamento das fronteiras é a falta de combustíveis. A própria Venezuela corre o risco de ficar sem combustível. O país que exporta para a Índia, China e Estados Unidos tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Estima-se que cheguem a 303 bilhões de barris, mas depende de outros países para fazer o refino. Na última década, a produção caiu e contribuiu para a crise econômica do país. Economistas estimam que a exportação só para a China caiu 5 vezes. A continuidade da crise na Venezuela pode afetar também a economia na América Latina. Do mesmo jeito que nós brasileiros olhamos a África como um único bloco, os investidores internacionais também olham a América Latina como um único bloco. E se o Brasil tem fronteira com a Venezuela e está tendo problema nessa fronteira, isso amplia o risco da região, retarda os investimentos, até saber quais vão ser as implicações financeiras, econômicas, políticas desse embate. Boa noite, Ricardo Senes, Roberto Delmanto. Bom, Senes, uma resposta da Venezuela em relação ao posicionamento que o Brasil vem demonstrando sobre a crise seria justamente essa questão da energia, do envio de energia, o corte da energia, então. Olha, Joyce, a Venezuela pode retalhar o Brasil de várias maneiras. Essa questão do fornecimento da energia elétrica de Roraima, que é fora do sistema elétrico brasileiro e depende fundamentalmente, quase integralmente da energia importada da Venezuela, é um dos casos. Mas nós estamos vendo, existem brasileiros lá, existem empresas brasileiras lá, existe uma dívida com uma série de empresas brasileiras de exportações que não foram pagas. Você tem problemas fronteiriços que são permanentes, né, de gestão de áreas que são comuns, etc., ecossistemas, rios, etc. É um problema... Não é, esse acho que é o tema que não está sendo discutido ao longo desses últimos dias. Todo mundo, obviamente, está se mostrando que está se posicionando contrariamente ao Maduro. É uma ditadura crescentemente fechada, crescentemente violenta. A grande questão é que você precisa pensar não só no fato de ser importante tirá-lo do poder, etc., mas, fundamentalmente, o que vai ser o dia seguinte. Quais são as consequências disso? Né? Nós somos um país vizinho com muita vulnerabilidade com relação à Venezuela. Não é semelhante ao que a gente tem aqui nas fronteiras sul, que seriam muito mais vulneráveis, mas sempre tem vulnerabilidade. Você tem uma parte em toda a fronteira, você tem populações que se deslocam, estão temporariamente de um lado ou do outro, você tem a economia, que é típica economia de fronteira, então você tem vulnerabilidades ali. A grande questão é se a posição do Brasil, que vem tomando, tentando segurar esses arroubos mais... né, propensos a uma intervenção militar, etc., americana, e a posição da Colômbia, a posição do Brasil é tentar segurar ao máximo que isso não caminhe para um conflito de caráter armado. Porque o Brasil tem muito a perder, eu acho que os generais, aí, os militares estão com a posição corretíssima, eles têm que ser muito cautelosos, porque não trata-se só de tirar ou não tirar o Maduro, trata-se do custo do dia seguinte do que vai ocorrer lá. E o período, nada indica que qualquer tentativa mais de uso de violência para retirar o Maduro vai ter uma resposta à saída do Maduro. Você pode ter esse processo prolongado. E aí tem consequências, o Brasil não está preparado para isso. Então, a energia é um dos vários pontos nos quais o Brasil pode se prejudicar caso a gente não saiba lidar com essa crise. E, Delmanto, no Encontro de Lima, falou-se sobre a investigação do crime de lesa humanidade. O que isso implica e se isso
poderia culminar na saída, na queda do Maduro. Submeter Maduro ao Tribunal Penal Internacional é mais um movimento nesse sentido de enfraquecer o regime dele. Mas acontece o seguinte, na minha ótica, vai correr sangue. Porque se nós analisarmos a situação, Maduro não vai nunca largar o poder. Maduro não vai sair do poder. Pode ter a crise que for na Venezuela, ele não vai sair do poder. Então, nós temos duas hipóteses. Uma é uma revolução interna. Ou seja, com esses boicotes da PDVSA, da PDVSA, congelamento de ativos, boicotes internacionais na parte do comércio, tudo você vai desidratando, vai estrangulando a economia da Venezuela. Sobra a Rússia, sobra a China para tentar dar ali um arrefecimento, mas você vai estrangulando. Então, ou você vai ter uma revolução interna, com militares deserdando, inclusive, e ele perdendo esse apoio militar, e aí você vai ter uma guerra civil dentro da Venezuela com muito sangue, ou você vai ter uma intervenção militar norte-americana através da Colômbia. Eu não vejo o dia de amanhã, sem sangue na Venezuela. Vai correr sangue. Agora, se vai ter uma intervenção militar norte-americana através da Colômbia, a decisão é exclusiva quase dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos decidirem invadir, eu não tenho dúvida nenhuma que a Colômbia vai lá. Não é? Porque o vice-presidente dos Estados Unidos estava lá, inclusive, isso foi muito forte em termos simbólicos. E havendo realmente uma decisão norte-americana de invadir a Venezuela, isso irá acontecer. Então, o Brasil fica em cima do muro, claro, está certíssima a posição brasileira, porque nós temos muito a perder. Agora, o americano certamente está pensando na Rússia. Até que ponto Putin vai realmente comprar essa briga, como na Síria, ou como no Irã, porque a Síria e Irã estão pertinhos da Rússia. Você pegar o mapa mundi, o Oriente Médio está perto da Rússia. Aqui nós estamos muito distantes da Rússia. Então, eu acho que o americano deve estar ponderando isso. A Rússia vai comprar ou não vai comprar essa briga? Para mim, a decisão é entre grandes. Não é? Essa é infelizmente, é a minha visão. Não vai correr sangue de qualquer maneira. Os acionistas da Embraer aprovaram um acordo sobre a fusão e criação de duas novas empresas da parceria entre a Embraer e a Boeing. Uma empresa controlada pela Boeing cuidará da aviação comercial e a outra vai produzir e vender o avião cargueiro militar KC-390 e ficará sob a administração da Embraer. A Boeing pagará mais de 4 bilhões de dólares à Embraer pela parceria. E para finalizar a negociação, falta a aprovação pelas agências regulatórias do Brasil e dos Estados Unidos. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, admitiu que errou em pedir às escolas vídeos dos alunos cantando o hino nacional sem a permissão dos pais. A proposta estava em um e-mail enviado ontem pelo MEC às escolas do país. O ministro passou o dia explicando no Senado a visão dele sobre educação e as diretrizes da pasta. Antes de entrar na audiência, Ricardo Vélez Rodrigues admitiu que errou na primeira carta, que pedia às escolas para filmarem as crianças cantando o hino nacional, sem fazer referência à autorização dos pais. O comunicado terminava com o slogan de campanha presidencial de Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu percebi o erro, tirei essa frase, tirei a parte correspondente a filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada, será dentro da lei, com autorização dos pais. As escolas começaram a receber hoje à tarde a versão corrigida da carta do MEC, destacando que a filmagem dos alunos perfilados durante a execução do hino nacional deve ser autorizada pelos pais e responsáveis. No novo comunicado é estabelecido o pedido de autorização e o slogan da campanha do PSL desaparece. Segundo o governo, os vídeos enviados serão para uso institucional. De acordo com o Ministério da Educação, a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. Mas o pedido causou reações. O Ministério Público Federal encaminhou um ofício para que o MEC esclareça em 24 horas o pedido de filmagem das crianças e o uso de slogan da campanha. Este professor de Direito lembra que a execução do hino nacional uma vez por semana nas escolas públicas e particulares já está prevista em lei, mas ele vê problemas no uso do slogan. A gente não pode impor como sociedade e o Estado não pode impor que as pessoas tenham uma crença determinada. O Estado está separado da religião há muitos anos, desde a primeira Constituição de 1891.
Para este advogado, a proposta do MEC pode resgatar o patriotismo. Você não pode falar mal da Inglaterra pisando o solo inglês. Para você falar mal, você tem que subir num banquinho que é chamado de parlatório. Nos Estados Unidos, se você falar que você não é patriota, você apanha no meio da rua. Qualquer lugar do mundo é assim. Mas estando aqui, tem obrigação de ter amor pelo país. O movimento Todos pela Educação não vê vantagens nesse debate. Os problemas são urgentes, os desafios são enormes e a gente não pode se dar ao luxo de dedicar energia a temas que são periféricos no que diz respeito a, de novo, enfrentarmos o desafio da educação brasileira. Mas essa não é a primeira fala polêmica do ministro da Educação, né? E como vocês veem esse pedido, a solicitação dele para a gravação do vídeo e depois o recuo, né? Olha, Josi, ele está se mostrando de um despreparo com relação não só à gestão pública, do que é a administração pública na área de educação, que é uma comunidade que vem ganhando consistência, a comunidade sobre política pública e educação, vem ganhando consistência nos últimos anos de maneira muito forte, muito evidente, assim, muitas estatísticas, debates profundos, estão se construindo ao longo do tempo grandes consensos com relação ao que fazer com a educação brasileira, tem tido avanços importantes, etc., essa foi uma das piores escolhas que o Bolsonaro fez. Colocou um sujeito que absolutamente não entende de nada desse debate, né? Um sujeito que foi resgatado, né, de uma posição totalmente sem importância nesse mundo do debate público sobre educação. E ele está se mostrando exatamente isso, é um despreparo total. Essa medida meio de marketing, né? Porque pedindo para as crianças serem filmadas, para colocar no Twitter. Você pensa que o ministro da Educação está preocupado com isso? Né? A educação, que é um dos temas fundamentais de qualquer sociedade. O sujeito tem que estar pensando 20 anos para frente, os grandes problemas. Ele está pensando ali numa açãozinha de marketing e gera todo esse problema, porque parece que falta agenda, falta tema, falta prioridade. Isso não é nem perto. Além das questões ilegais que ele cometeu aí, botar um lema de campanha. Tá certo? É difícil comentar porque ele é tão fora do razoável, tá certo? Num país que precisa uma revolução na educação, né? Pensar um sujeito tá olhando como é que ele pode pegar alguns filminhos de criança cantando. É triste. Realmente, uma das piores escolhas que o Bolsonaro fez foi esse ministro. E os caminhos da condução do problema da educação no Brasil ainda não estão claros, né? Propostos pelo Ministério. Ainda isso é recente, mas o que eu digo é o seguinte, o ministro da Educação precisa de educação jurídica, não é? Porque se ele lesse o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá, é o óbvio lilante. Então, o ministro da Educação precisa se educar juridicamente. Agora, a democracia está funcionando, isso é muito bom, porque falou essa bobagem e tomou paulada. De tudo quanto é lado, já teve que se retratar e, como se diz na gíria, assim, passar esse carão perante o Brasil inteiro, né? Que quem saiu perdendo foi ele, né? Saiu até ridicularizado nessa questão do ECA, né? Que é tão elementar, talvez ele não tenha crianças em escola que vai filmar, precisa da autorização dos pais. Agora, a impressão, eu estou de acordo com o Ricardo nessa questão de que quis fazer uma jogada de marketing, não é? Eu estou com 50 anos, eu lembro, uma vez por ano, havia todo esse perfilhamento e nós cantávamos o hino nacional, tal. Eu, como criança, achava aquele enfadonho, um jovem, 12 anos, não sei o quê, mas ainda tinha um simbolismo. Eu gostava até, mas era uma vez por ano. Bastaria o ministro da Educação citar a lei, já está na lei e falar, eu peço que cumpram a lei. É uma vez por ano, no primeiro dia letivo. Acabou. Agora, realmente, enfiou o pé pelas mãos e ele precisa de uma educação jurídica. Mas se não vai por bem, vai por mal. Porque tomou paulada de tudo quanto é lado, né? Olha só o que a gente recebeu pelo Twitter, a mensagem do Reinaldo Chabu. E ele diz que solicitar a filmagem de crianças cantando o hino nacional, mesmo com autorização dos pais, não seria determinação de uma escola partidária? Pau que bate em Chico, não bate em Francisco? Mas aqui o partidário, a bandeira do Brasil, não é isto. O problema foi o slogan da campanha, né? Deus acima de... como que é o slogan? Deus Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Enfiar o slogan da campanha com crianças perfiladas assim, com a bandeira, ou seja, o uso do marketing. Quer dizer, algo absolutamente inapropriado, uma bola fora, realmente, mas tomou rápido, né? A lição veio rapidamente. Né? Mas o curioso, só para pegar uma carona... Todas as instituições públicas, quando vão fazer uma manifestação dessa escala, porque ele foi enviado para todas as escolas do Brasil, né, que não tem nada a ver com o governo federal, a rigor, privadas, etc.,
Você tem assessoria jurídica, existe um procedimento para qualquer manifestação em órgãos dessa importância. O que esse ministro fez foi simplesmente pular tudo isso. Parece que ele desconsiderou o seu staff, a sua assessoria e resolveu fazer um programa de marketing. Um programa de ação de marketing. Uma ação de marketing. Quer dizer, uma inabilidade total. Uma falta de desconfiômetro, né? É um negócio realmente inacreditável que nós estejamos discutindo isso em 2019. Vamos para outro assunto. Senadores querem ouvir o ministro Paulo Guedes no mês que vem sobre a reforma da Previdência. Enquanto isso, na Câmara, o governo mobiliza a sua base de olho na instalação da primeira comissão que vai analisar as mudanças na aposentadoria dos setores público e privado. Durante a posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Luna e Silva, o presidente Jair Bolsonaro disse que é possível que os parlamentares façam alterações na reforma da Previdência. Não temos a menor dúvida que o parlamento fará as correções que têm que ser feitas, né? Porque, afinal de contas, nós não somos perfeitos e as propostas têm que ser aperfeiçoadas e, mais do que tudo, nós contamos com o patriotismo e com o entendimento do parlamento para que nós possamos, de fato, uma reforma da Previdência, porque, caso contrário, economicamente, o Brasil é um país fadado ao insucesso. Em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que espera um melhor entendimento entre o governo e o Congresso. Se fosse votar na CCJ hoje, eu acho que perdia. Tem um debate, esse debate secundário de data, isso não é tão importante. Talvez a pressa possa derrotar a reforma. Aqui em Brasília, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, começou a se reunir com as bancadas partidárias e temáticas para tirar dúvidas e preparar o caminho para as votações. Entre eles, os ruralistas, o PSD, o PSDB e o PR. O governo está propondo idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Bem diferente, por exemplo, do que pensa o PR. A proposta da bancada é 50 anos para as mulheres, 55 para os homens. A bancada militar também se reuniu hoje para definir a estratégia que vai adotar depois que o governo enviar os 5 projetos de lei com as mudanças nas aposentadorias das Forças Armadas e das polícias militares, incluindo os bombeiros. O Planalto fala em mandar a reforma dos militares dentro de 20 dias. No Senado, a ideia é ouvir as explicações e ampliar o debate com a sociedade. Na primeira ou segunda semana após o Carnaval, entre os dias 13 ou 14, seja convidado o ministro Paulo Guedes a vir aqui ao plenário do Senado em uma sessão temática para explicar reforma da Previdência, Pacto Federativo. Nós vamos ter audiências públicas com profissionais, com técnicos, representantes da sociedade, das corporações, para que a mesma pauta que está sendo lá, ela tenha uma difusão e o conhecimento imediato dos 81 senadores. Bom, o presidente da Câmara fez o alerta de que ou a articulação do governo melhora ou a reforma não vai andar. Olha, Joyce, é exatamente isso. Nós temos um grande tema nesse governo que goza de não chega a ser um consenso, mas de um entendimento bastante amplo em toda a comunidade econômica, financeira, acho que nas principais lideranças do país, incluindo alguma parte da parte dos sindicatos, inclusive. Esse é o tema que ele é o prioritário, é o tema que foi escolhido para esse semestre, para liderar todos os esforços do governo. Ele tem no Rodrigo Maia um aliado absolutamente estratégico, né, o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara está alertando de que tem problemas políticos de coordenação em relação a esse tema. Estou falando de outros temas mais polêmicos, como a gente acabou de discutir. Esse é um dos temas menos polêmicos. E tem problema de articulação política. É um sinal muito grave, porque se o governo realmente não conseguir avançar com essa proposta no primeiro semestre, esse governo acaba antes do primeiro ano. Assim, nós estamos falando de um divisor de águas sobre a viabilidade desse governo para cumprir um mandato de 4 anos de maneira minimamente sólida, que é absolutamente grave, crítico e urgente. Não dá para colocar, por exemplo, nenhum outro tema na pauta junto com esse. Esse tem que ser a prioridade absoluta para tudo, concentra as forças e aprova a reforma da Previdência na medida do possível. Né? Eles optaram por fazer uma proposta mais ousada do que já estava tramitando. Né? Tinha um grupo que dizia que era melhor pegar já a reforma que já tinha sido aprovada na comissão especial, já estava pronto para ir para o plenário, era melhor aprovar isso.
não brincar com a possibilidade de uma inviabilidade política. O governo optou por uma coisa mais ousada, do ponto de vista econômico melhor, por exemplo, do risco político maior. E o Rodrigo Maia, nós não estamos falando de fogo amigo, não estamos falando desculpa, não estamos falando de fogo da oposição. Nós estamos falando de um aliado de primeira ordem, dando sinais importantes. A gente precisa realmente ficar com muita atenção sobre esse tema. Delmanto. Na minha visão, o Bolsonaro foi eleito, o Brasil se convenceu de que não cabe mais o presidencialismo de coalizão, aquele toma lá, dá cá. Então, essas dificuldades, o tema já é complexo, o tema já é difícil da reforma da Previdência. Agora, é a reforma da Previdência sem toma lá, dá cá. Sem político, deputado, senador virando ministro, sem essa troca de favores que destruíram a democracia brasileira. Então, nós temos uma dificuldade, e essa é uma das dificuldades, ou seja, como aprovar uma reforma dessas neste novo modelo político que se está tentando implementar. E as dificuldades estão aí, os partidos querendo já os seus... Gente, é surreal. Aquele deputado aí do PR defendendo a aposentadoria aos 50 anos para a mulher e aos 55 anos para os homens. Quer dizer, se eu fosse mulher, eu teria aposentado hoje. Quer dizer, realmente é surreal que existam parlamentares com uma visão tão obtusa dessa em nível de Brasil. Parece que eles vivem num outro planeta. Não é? Agora, tem que aprovar, estou de pleno acordo com o Ricardo, tem que ser a pauta única. Agora não precisava. Por exemplo, aquele benefício de prestação continuada, daquele desconto de R$400. Sim. Quer dizer, é um desgaste besta, à toa. Quer dizer, você perde apoio de base por uma coisa que não tem sentido, que nem o Temer naquela reforma que ia tirar lá do rural, lá daquele quem nunca pagou, também do benefício rural. Quer dizer, não tem que mexer na base da pirâmide, salário mínimo, aposentadoria da grande maioria, essa tem que ser preservada e aumentada, tem que acabar com os privilégios. E aí vem junto o quê? Tirar os militares, que estavam tentando, agora botaram os militares de novo. Quer dizer, então, assim, são desgastes que não fazem sentido e tornam mais fraca esta proposta. Né? Mas todos nós aqui, o Ricardo, pelo que expôs, torcemos para que tem que aprovar essa reforma da Previdência. Se não aprovar, nós vamos estar numa situação terrível. Né? É a prioridade absoluta. Prestes a completar 2 meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro tem a aprovação de quase 40% dos brasileiros. É o que aponta um levantamento do Instituto de Pesquisas MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte. 38,9% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, 29% avaliam como regular, 19% acham ruim ou péssimo, não sabem ou não responderam, somam 13,1%. A pesquisa também perguntou sobre o desempenho pessoal do presidente, 57,5% aprovam e 28,2% desaprovam, 14,3% não sabem ou não responderam. Segundo o levantamento, 82,7% dos entrevistados afirmam ter votado em Bolsonaro na eleição presidencial. Destes, 70,4% estão satisfeitos com o voto, 15,9% se dizem muito satisfeitos e 7,6% se declararam arrependidos. Os entrevistados também apontaram os desafios que consideram prioritários para o governo. A saúde foi citada por 42,3%, seguida por segurança, educação, corrupção e emprego. A pesquisa MDA ouviu 2.002 pessoas em 137 cidades de 21 a 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Bom, são quase 2 meses de governo e foram 2 meses bem intensos. Mas essa pesquisa reflete ainda a eleição, não? Não, acho que não, Joyce. O que acontece em todas pós-eleição no país é que a popularidade do presidente sobe. Depois de toda a briga no processo eleitoral, você tem, durante a transição e o primeiro mês de mandato, você tem a popularidade do presidente em alta. Então, se a gente somar a avaliação mais positiva com a regular, o Bolsonaro está com algo em torno de 65%. 65%. Que se você comparar com o primeiro mês do primeiro mandato da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, etc., está baixo. Ele está abaixo. Mas todos sobem. O Bolsonaro subiu um pouco menos. É um patamar razoável, não é fantástico, né? Ele está abaixo um pouco das performances dos demais. É um capital que ele tem que usar corretamente, um capital político que ele tem que usar corretamente, mas não é que ele está numa situação de confortável, não. Ele tem
tem que mostrar serviço e já tem algumas desconfianças importantes. Você vê que tem ali já pessoas com uma condenação desse primeiro mês, 2 meses de mandato, importante, né? Estão falando de quase 30%. Né? Então, assim, é um sinal positivo, ou seja, ele ainda tem um capital, a gente chama da lua de mel, né, do governo, mas tem sinais, assim, não é que ele está garantido, não. Ele vai precisar mostrar serviço muito mais do que ele até agora conseguiu mostrar. Até agora foi muito discurso, etc. Implementar coisas mesmo, nós estamos ainda esperando. Né? Na minha visão, o governo está começando agora. Começando literalmente, porque ele teve a cirurgia, né? Então, isso tirou ele, né? Ficou lá no hospital, no momento, ele teve esse afastamento. Então assim, eu estou querendo crer que começa agora. Agora ele está começando realmente a ser presidente. Né? E vamos avaliar, tem que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço. Agora, dando essas cabeçadas todas, ou seja, alguém tem suspeita de corrupção, tem que cortar mesmo. E não dá para pactuar com a velha política, né? Então, tem a questão do ministro da Educação, não é? Da Educação não, teve a questão do turismo, do ministro do Turismo, teve a questão do Bebiano. Quer dizer, não tem que ter, ele tem que manter daquilo que ele se elegeu, né, com aquela proposta, ele tem que manter aquilo incólume. Se começa a tergiversar, se começa esse bate-cabeça com os filhos dele, quer dizer, agora ele está... Para mim, ele está assumindo agora a presidência da República, né? Que o homem estava lá em Itaipu e tal. Vamos torcer para que ele consiga, porque se ele falhar, o Brasil inteiro vai perder, né? Sim. E veja a seguir, o segundo encontro de Donald Trump e Kim Jong-un. E começa a ganhar espaço no Brasil o videocurrículo. Nós vamos explicar como funciona logo depois do intervalo. Não saia daí. Empresas apostam na tecnologia e inovação no recrutamento a emprego e orientam candidatos a substituir currículo em papel pelo vídeo. O bom desempenho diante das câmeras pode garantir uma vaga. Henrique deixou de lado o currículo em papel, tradicional na seleção de emprego, e aderiu à nova tendência, o videocurrículo. Ensaiou a apresentação e caprichou no visual para causar boa impressão no recrutamento de emprego. A ansiedade era visível, mas deu certo. Nunca tinha gravado um vídeo para passar num processo seletivo. E aí eu encarei o desafio. Eu falei, vamos lá, vamos fazer e que bom que tudo deu certo. O videocurrículo, muitas vezes, serve como triagem para vagas que pedem desenvoltura, fluência verbal e extroversão. Na maioria dos casos, não exclui outras etapas de seleção, como entrevistas e dinâmicas de grupo. A pessoa gosta de lidar com pessoas, ela tem esse espírito de proatividade, enfim, esse perfil, e isso não vai estar escrito ali no currículo, né, muitas vezes. O recrutamento por videocurrículo está virando moda no Brasil, como já acontece nos Estados Unidos. E de olho neste mercado, já há curso específico que ensina como se comportar e o que dizer diante das câmeras para conquistar uma vaga. As principais dicas são: escolha local silencioso, organizado e iluminado. O vídeo deve ser curto, 2 minutos no máximo. Deve ter linguagem simples, clara e objetiva. Evitar o chamado decoreba. Visual sem exageros, mas sempre respeitando o que a vaga exige. Através de algumas técnicas até de movimentação, de como que ele se comporta, de como que ele olha para a câmera, a gente já consegue extrair algumas coisas que nos mostra o indicador para ele ir para o recrutamento ou simplesmente cancelar ali o processo dele e encerrar por ali. O administrador de recursos humanos de um site de anúncio de empregos diz que das 10 mil empresas cadastradas, 1.500 já substituíram o currículo de papel pelo vídeo. As premissas dessas novidades, elas têm que otimizar o processo, elas têm que qualificar o processo e trazer economia. E o vídeo currículo veio com essa força toda. É bom para todos os lados. Delmanto, como você vê com bons olhos essa questão do vídeo currículo? Eu acho que é uma questão da empresa, do perfil da empresa que vai contratar a pessoa. Porque se o sujeito é um gênio, é uma cabeça maravilhosa, só que é super, hiper tímido, como que fica, não é? Então, tem prós e contras, né? Você analisa uma desenvoltura que muitas vezes ela é superficial, ela é treinada, você não sabe se leu, quantas vezes treinou, artificial. Portanto, assim, eu acho que a vantagem é que eles veem a cara da pessoa esse é mais legalzinho, menos... Eu não sei, não. Eu tenho as minhas reservas, porque quando você tem o currículo escrito, também, claro, pode ser treinado, rascunhado, mas talvez você tenha menos influência dessa questão da desenvoltura. Agora, se for para um cargo, para o corretor de imóveis,
Se for para apresentador da TV Cultura, né? Aí tem que ter uma desenvoltura sensacional, né? Não sei se eu passo, se o Ricardo passa, a Joyce já passou, né? Como parte do processo, né? Mas não como uma ferramenta única, isso, né? Isso. Talvez primeiro se faz aquela seleção no currículo, no histórico da pessoa e depois... Mas nada substitui entrevista pessoal, né? Mas, enfim, tempos modernos, né, Ricardo? Acho que... Porque é um caminho que vai oposto daquela ideia de recrutamento às cegas, por exemplo, onde se priorizam só as informações e não a parte física. Eu não sou um bom para comentar isso, não me considero uma boa pessoa para escolher funcionários, nunca fui muito bom nisso. Mas o que eu tenho aprendido nos últimos anos com as pessoas que sabem fazer isso, depende, o ferramental que você vai utilizar para avaliar depende de qual atributo você está querendo avaliar. Então, por exemplo, é um pouco na linha que o Delmanto comentou. Você tem algumas funções que exigem uma habilidade com pessoas, na coordenação, na gestão de equipes. Então, a melhor forma de fazer isso é uma dinâmica, talvez. Tem pessoas que precisam, além de ter um preparo acadêmico bom, ele precisa ter uma capacidade analítica para temas complexos fora da área dele. Você vai ter que dar para ele um problema, talvez no dia seguinte ele volta e fala, olha, eu resolveria assim, etc. Eu acho que a questão do vídeo ele é uma das ferramentas, dependendo para aquele atributo que você quer avaliar. Como a matéria mostrou, a vaga que aquele rapaz estava concorrendo era de atendimento. Então, talvez aí você tivesse o quesito da desenvoltura, de uma certa capacidade comunicativa, como um destaque. Então, faz sentido. Eu acho que assim, as ferramentas que vão surgindo são sempre positivas na medida que vai aumentando o seu arsenal. Agora, nenhuma delas tem que ser utilizada de maneira, porque soa mais moderna, ela vai ser necessariamente mais eficaz para a avaliação. Então, me parece assim que, como um leigo na área, né, não conheço essas técnicas de seleção aí a fundo, mas me parece que existem várias ferramentas tão interessantes quanto essa. Tem que analisar cada função. Cada função. Exatamente, objetivo. Aquela habilidade que você quer checar se o funcionário, o futuro funcionário tem ou não tem, né? Vamos às notícias internacionais agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegaram hoje ao Vietnã, onde vão se encontrar a partir desta quarta-feira. Trump desembarcou em Hanoi por volta das 9 da noite no horário local. Kim Jong-un chegou mais cedo de trem, depois de uma viagem de 4.000 quilômetros que partiu de Pyongyang. Ele repetiu o trajeto feito em 1964 por seu avô, o último dirigente norte-coreano a visitar o Vietnã. Hoje, Kim Jong-un esteve na Embaixada da Coreia do Norte. O encontro entre ele e Trump gera expectativas sobre o fim da Guerra da Coreia. As negociações entre os líderes se iniciaram em junho do ano passado em Singapura. A tensão na Península Coreana foi reduzida, mas ainda não houve avanço para eliminar o programa nuclear norte-coreano. Kim Jong-un exige o fim das sanções econômicas americanas. Na Austrália, o cardeal George Peel, de 77 anos, foi condenado por abuso sexual contra crianças nos anos 90, em Melbourne. Peel foi condenado por unanimidade no ano passado, mas a divulgação só foi feita hoje pelo porta-voz interino do Vaticano. Até 2017, ele era assessor do Papa Francisco e tesoureiro do Vaticano. Alessandro Gisotti disse que é uma notícia dolorosa, mas o cardeal alega que é inocente e tem direito de se defender até se esgotarem os recursos. Until the last stage of appeal. Até lá, o cardeal está proibido de exercer o ministério religioso e de se aproximar de menores de idade. Peel é a maior autoridade católica a ser condenada por abuso de menores. Bom, podemos começar com essa segunda fase do encontro, né, entre o líder americano e o líder norte-coreano. O que vocês esperam dessa conversa? Olha, Joyce, eu tenho mantido uma postura muito cética com relação aos objetivos e à capacidade do Trump de avançar nesse acordo, né? Cético no sentido de que é difícil imaginar o Trump realmente fazendo as concessões que seriam necessárias serem feitas para chegar num acordo com esse ditador norte-coreano que fuja do roteiro que a gente já viu várias vezes ocorrer, né? Qual que é o roteiro fundamental?
os líderes norte-coreanos aprofundam a corrida armamentista, vão desenvolvendo mais e melhores foguetes de lançamento das suas ogivas nucleares, gera uma comoção geral, gera um bloqueio, etc., chama o outro lado para a mesa e começa a negociar. Olha, para desmontar isso aqui, eu quero ajuda de alimento, quero ajuda com manter o fornecimento de aço, etc. E, ao longo do tempo, vão sendo feitas algumas concessões e ele volta para o status quo anterior, né? O que a gente precisa lembrar, o avanço que teve da capacidade bélica dos norte-coreanos nos últimos anos é brutal. O range, né? O alcance possível dos mísseis deles estão chegando perto da costa americana, ou seja, é uma coisa impensável do ponto de vista, não é só restrita ao teatro ali do sudeste asiático. E chama o Trump para a mesa para barganhar auxílios que ele precisa para sobreviver dentro do país. O país está passando fome. Tá certo? Então, assim, eu sou muito cético, acho que tem pouca margem. Esse é um tipo de liderança e um regime o totalitarismo que a gente imagina e fala na academia é pouco comparado com o que é esse regime. Esse regime talvez seja o regime mais total. Talvez o seu único paralelo era a Albânia. Né? Eram os dois países de um nível de fechamento e controle estatal sobre a vida particular tão absurdo que é difícil imaginar qual o processo político que está por trás disso aí. Eu fico imaginando, né, o poderio que realmente que esse ditador norte-coreano criou para fazer o americano ir lá. Quer dizer, o americano foi à Ásia, foi a Hanoi, foi ao Vietnã, né? Pegou o avião, cruzou o mundo e foi lá. Não é o contrário. Então, você vê, o Kim Jong-un, na verdade, de certa forma, ele fez o Trump se mexer, ir lá e apertar. Quem diria, eu lembro comentando aqui nesse jornal um tempo atrás, aqueles mísseis lá do Kim Jong-un, lá que explodiu o mundo, que podia chegar em Washington. Quem diria que o Trump estava apertando a mão dele depois de um ano? Então, assim, realmente, este norte-coreano deve ter feito uma lição de casa em termos de arsenal militar brutal para fazer o americano literalmente se ajoelhar e ir lá. A verdade é essa. Então, o que está por trás disso realmente é inexplicável. A gente não tem o nível de informações para entender isso. Agora, eu imagino que para o Maduro, voltando à Venezuela, o Kim Jong-un é o ídolo. Né? Seria o ídolo do Maduro e fazer o Trump lá, mas apertando a mão do Trump depois, né? E veja em instantes as novidades na maior feira do mundo de tecnologia móvel. E a pré-estreia do documentário sobre Inesita Barroso, a dama da música raiz. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Estamos de volta e vamos direto para o telão ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O primeiro é o André Luiz Barca. Ele diz: por que o Trump não tenta instalar a democracia também na Coreia do Norte, Arábia Saudita, Marrocos, Ruanda e etc? Cido Rodrigues, Ricardo Senes, você é a favor ou contra a reforma? E o Francisco, que diz, tenta entender algumas coisas do Brasil. Quando uma criança tocava um adulto pelado em um museu, não comentaram sobre o ECA. Agora, falar em filmar cantando o hino nacional, aí usaram a lei do ECA. Este país está complicado, segundo o Francisco. Tem pergunta para você, então, Senes. Deixa eu começar com o Cido. Cido, eu sou totalmente a favor, totalmente. Eu acho que a situação que chegaram às contas públicas brasileiras colocaram a reforma da Previdência como um pilar fundamental, sem o qual todas as outras políticas públicas estão comprometidas. Basta ver a tendência que tem do custo, né, de toda a Previdência no orçamento federal e dos estados, mas com o detalhe que no âmbito federal você tem o teto de gastos. Então, o que vai ocorrer é que a gente vai sair de 50% do gasto para algo como 85%, 90% em 8, 9 anos. Significa que 80% do gasto público vai estar com ele. Ou seja, não tem hipótese. A gente, infelizmente, demorou tanto para fazer os ajustes, a gente permitiu tanta distorção, tanta injustiça aí dentro, que nós vamos ter que fazer um corte importante agora. Mas acho que aí é mais ou menos consensual. Eu acho que a parte dos economistas que afirmam que tem margem para alguma coisa que não seja uma reforma forte é mínima. Assim, é um grupo realmente que não perdeu totalmente o argumento nessa discussão. Sou amplamente, totalmente favorável a essa reforma. Olha, eu vou responder as duas perguntas. Vamos lá. A primeira do André, falar democracia na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, quer dizer, é poder interno. A Coreia do Norte tem um arsenal militar tremendo, o apoio da China. Portanto, não vai lá falar em democracia porque não adianta nem falar.
A Arábia Saudita tem todos os interesses econômicos, os petrodólares, toda a importância da Arábia Saudita dentro das relações comerciais. Marrocos e Ruanda é porque não tem relevância geopolítica para os Estados Unidos, só por isso. E aqui a Venezuela tem uma relevância muito importante nesse sentido. E a pergunta do Francisco, sempre se falou em ECA. Se fala em ECA agora, e quando teve aqui também os episódios do museu, da criança tocando as pessoas peladas, acompanhada dos pais, se podia com o pai ou se não podia, se era pornografia, só se falou de ECA na mídia inteira. É que nós, às vezes, quando a gente faz a leitura, faz o recorte, quando agrada ou não agrada, então, não, falou, agora não fala. Não, se falou em ECA, muito, inclusive, nessa bancada desse jornal. Quer dizer, na verdade, a lei está aí para ser cumprida por todos e ela é para todos. E é isso que nós tentamos aqui realmente lembrar sempre, né? Senes, e sobre o Trump instalando a democracia, por que não instalar a democracia na Coreia do Norte, Arábia Saudita? Um pouco nessa linha a política externa, ela é algo diferente do jogo político doméstico, né? Por conta de alguns elementos que o Domênico levantou. A importância geopolítica, a capacidade ou não de você, de fato, ter uma influência nesses países. Agora, é contraditório. Do ponto de vista, vamos dizer, se você pegar como um parâmetro, por exemplo, da política externa americana, defender democracia ou não, você vai ver que esse parâmetro é absolutamente flexível. Ele aqui na Venezuela ele é usado por uma maneira e numa monarquia... Na Arábia Saudita. Passa a mão na cabeça. É uma monarquia medieval. Medieval. E os Estados Unidos é aliado há muito tempo. Ele negocia com os chineses. Então... É verdade que você tem do ponto de vista, se você for usar o critério democracia, a política externa americana e a brasileira, inclusive, também tem contradições. O problema é que no campo internacional, o critério de democracia não é um único, mesmo para potências ocidentais, mesmo para a Europa, mesmo para os Estados Unidos. E ocorre para o Brasil. Alguns interesses falam mais altos, por exemplo, geopolítico, por exemplo, de segurança, por exemplo, energéticos, por exemplo, algumas questões econômicas fundamentais. Então, o Brasil é rigoroso em alguns casos, mas nós temos uma enorme relação comercial com a China, que é uma ditadura comunista. Então, não dá para também cobrar incoerência do outro, sendo que o próprio país é incoerente. Mas, na verdade, a incoerência no campo internacional, infelizmente, aí vem o realpolitik mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, até um limite muito maior do que a gente tolera internamente. É por isso que tem uma certa, uma percepção de que a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Quando convém o discurso da defesa da democracia, ele é bem utilizado. Agora, quando não convém, eles ficam quietos. Na verdade, é o pragmatismo absoluto dos interesses do país na questão geopolítica. Se aquilo tem um perigo geopolítico para os interesses daquele país, vai se usar a defesa da democracia para intervir. Agora, se fosse uma ditadura de direita, digamos assim, absolutamente alinhada com os interesses norte-americanos, não estariam fazendo isso. Então, realmente é interesse pragmático mesmo. E, às vezes, a democracia é usada como pretexto, outras vezes se faz vistas grossas para ditaduras. Realizada agora à noite, em São Paulo, a pré-estreia do documentário Inesita. A produção conta a história de Inesita Barroso, artista que por muitos anos apresentou o programa Viola Minha Viola. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. O documentário realizado pela TV Cultura foi lançado no Itaú Cultural. O humorista Ari Toledo, o jornalista José Hamilton Ribeiro e as cantoras Irmãs Galvão, que participam do filme com depoimentos, acompanharam a exibição. O documentário conta a trajetória da mulher que enfrentou a família e a sociedade machista para se tornar um dos principais nomes da música brasileira. Meio de olhares espio. Quando ela queria uma coisa e ela achava que aquilo era certo, ela ia atrás daquilo, doesse a quem doesse. Ela batalhava, lutava pelo que ela achava certo. Foram mais de 60 anos de carreira. Além de cantora, foi violeira, atriz, bibliotecária e apresentadora de TV. Inesita comandou por quase 35 anos o programa Viola Minha Viola, aqui na TV Cultura. Esse jeito simples e cativante conquistou um público fiel. Foi uma vida gostosa de assistir todos os sábados à noite. A gente viu o programa dela, agora já não tem mais. Tá? Faz falta? Faz falta, faz falta. A força de vontade, ela fazia tudo com prazer, né? E bem feito, né?
Inesita e o diretor da obra, Hélio Goldstein, trabalharam juntos na TV Cultura. Mesmo perto, nunca tiveram um contato próximo. Em 2017, o Itaú Cultural resolveu fazer uma mostra sobre a cantora e solicitou à Cultura materiais de arquivo. Foi aí que ele percebeu que ela era muito mais que uma colega de trabalho. É um jeito de levar a vida. Não é à toa que ela seguiu trabalhando quase até o final da vida. Porque era determinada sim, mas era de um bom humor e um vozeirão. Ela fascinava as pessoas. Só Camilão, Mané José, oi que eu quero ver quem é que quer. Oi, só Camilão, Mané José, oi que eu quero ver quem é que quer. O documentário Inesita estreia em todo o Brasil no dia 28 de março. Perdível. Delmanto, muito obrigada pela sua participação. Cenis, muito obrigada e até a próxima. E a gente termina essa edição com imagens da maior feira do mundo de tecnologia móvel, que acontece em Barcelona, na Espanha. Entre as novidades, aparelhos compatíveis com a futura 5ª geração da telefonia móvel. Produtos desenvolvidos a partir da inteligência artificial, celulares dobráveis, robôs que auxiliam nas atividades do dia a dia e até um humanoide que tem impressionado pelas semelhanças humanas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no Jornalismo da Cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê aqui amanhã. Até lá!